Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui no Instituto Fernando Henrique Cardoso. Eu queria agradecer particularmente ao Sérgio, que me fez esse convite em anos anteriores, mas não pudemos viabilizá-lo, e ele ainda acreditou que eu teria um valor adicionado e algo a dizer, e com isso eu estou aqui hoje. Também agradecer ao professor Legman, que viabilizou, do ponto de vista prático, a minha chegada, a minha vinda ao Brasil. É um prazer enorme encontrar aqui alguns amigos antigos com quem eu trabalhei, ou que foram meus chefes, pessoas como Antônio Candia, Osmar Schoff e muitos outros, o professor Roberto Macedo, o Arno, com quem trabalhamos juntos, Marcos Troio, com quem dividi em algum momento um espaço na Folha de São Paulo, e somos colegas de carreira, amigos novos como Pedro Anga, meu sócio também, Marcelo Kassab, enfim, amigos antigos e novos, e outros que eu não conheço, mas que, ou que já conheci em algum momento, mas que, enfim, não vou nominar cada um deles, porque para um pouco acelerar o nosso tempo. Antes de começar, queria fazer uma pequena homenagem ao ex-presidente do Conselho Empresarial Brasil-China, o embaixador Clodoaldo Guenei, que faleceu há cerca de uma semana. Clodoaldo foi um dos diplomatas mais profundos que eu conheci na minha vida profissional, e alguém que teve sempre uma visão de longo prazo, uma visão de planejamento estratégico, uma visão de como inserir o Brasil no futuro. Era um homem todos os dias cheio de ideias, todos os dias cheio de energia, e era uma pessoa encantadora, um amigo extraordinário. Eu vou sentir falta do amigo, e eu acho que ele vai fazer muita falta nos debates sobre o Brasil e a China. Eu não tenho propriamente um texto pronto, como vocês se deram conta. Eu achei que a ideia desse diálogo era eu apresentar um pouco como eu vejo a China neste momento, morando lá há muitos anos e sendo um observador regular da vida chinesa, né? George Orwell publicou algum tempo atrás, né, um conjunto de... Na verdade, acho que eram artigos que ele publicava no New York Times, quer dizer, para entender o que está diante do nariz é preciso um esforço permanente, né? Eu não tenho a pretensão de tentar entender a China, e muito menos de explicar a China, porque eu acho que a China é inexplicável. Mas eu gostaria apenas de dar a minha visão do que se passa na China nesse momento. It's everyone's guess. Essa é a minha. Não necessariamente é a interpretação correta da realidade, não necessariamente é a única interpretação da realidade, mas, enfim, é um pouco a minha visão sobre a China. E para dar a minha visão sobre a China, eu preferi não me valer de números, nem de informações muito concretas, porque eu acho que hoje em dia tem muita gente fazendo análises econômicas sobre a China e fazendo number crunching e boas análises econômicas feitas por entidades como o Itaú, o Bradesco e outras, e eu acho que essas informações estão disponíveis. Eu vim um pouco falar de peito aberto, como eu vejo a realidade, e falar menos do sucesso da China e mais um pouco de como eu vejo algumas das fragilidades presentes no quadro chinês atual, que eu acho que são as fragilidades são um tema pouco explorado, na verdade, e eu vim um pouco falar sobre elas. Vou começar com o óbvio. A economia está desaquecendo, né? Todos leem sobre isso, todos sabem disso. Há 2 dias atrás circulou a informação de que o setor industrial não estava crescendo abaixo das expectativas, e a economia está desacelerando. Está desacelerando por fatores que também todos sabem quais são os fatores. Em primeiro lugar, a demanda internacional desaquecida. A China é um país eminentemente exportador. Em segundo lugar, a taxa de consumo interna não atingiu ainda os níveis esperados pelo governo, não sai dos seus 30% do PIB, mais ou menos, e não atingiu os níveis esperados. Em terceiro lugar, toda a estratégia de crescimento montada nos últimos anos, baseada no investimento dos governos locais, acabou encontrando entraves, não é? Os observadores
mais especializados sobre a economia chinesa falam de uma dívida PIB de 200%, né, se contarmos a dívida das municipalidades e a dívida do governo federal. O governo federal usualmente tem um orçamento equilibrado na China, não é ele o problema. As municipalidades, sim, porque as municipalidades... O fato vem um pouco de 2008. Quando veio a crise de 2008, o governo chinês resolveu criar um fundo de 4 trilhões de renminbis para ajudar as municipalidades a entrarem em projetos de infraestrutura. As municipalidades, como se faz em todo o país no mundo, tiraram da gaveta os seus piores projetos. Se tem alguém para financiar, então vamos ali, vamos a eles. Tiraram da gaveta os piores projetos. Os burocratas de Beijing sabiam perfeitamente que aqueles projetos não eram projetos cuja rentabilidade era compatível com o volume de recurso empregado neles. Mas não havia alternativa, assim foram. E aí, com isso, começou um movimento que depois, na verdade, não parou de alguma forma. E um último fator, que eu acho que é um fator, é um side effect da política que existe hoje, em grande medida hoje, em função das políticas de combate à corrupção, há uma resistência muito grande dos bancos de emprestarem ao setor privado. Quer dizer, a sensação de que o empréstimo ao setor privado pode fracassar, pode malograr, e se fracassar, então os bancos, os funcionários que o aprovaram podem ser acusados de participar do combate à corrupção. O Banco Central, de fato, durante bastante tempo, ele reduziu, ele aumentou os encaixes bancários, aumentou os depósitos bancários dos bancos junto ao Banco Central, reduziu o volume de recursos disponíveis para financiamento, mas depois ele começou a soltou apenas para microempresas e para empresas que fossem especializadas em certas áreas. Quando ele decidiu soltar mais, porque a economia estava realmente mostrando sinais de desaquecimento, esse é um entrave do medo, de alguma forma, dos administradores dos bancos repassarem o dinheiro ao setor privado. É um entrave não esperado, um entrave psicológico, de uma certa forma. Quem conversa com empresários chineses hoje em dia, houve a reclamação permanente, que é a falta de recursos. Talvez a situação melhore um pouco a partir da semana passada, quando o Banco Central resolveu liberalizar, aí ele resolveu realmente liberar os recursos, e quando o próprio governo deu uma indicação às municipalidades que eles deveriam voltar a investir e promover o crescimento. Mas a verdade é que quem conversa com o empresário privado hoje ainda encontra um grau elevado de insatisfação em relação aos recursos disponíveis da economia, e que o efeito colateral dessa política é o fato de as empresas públicas aumentarem de tamanho, ou seja, se ampliarem, enquanto o setor privado de alguma forma se enfraquece, porque emprestar ao setor público é natural, não vai ser objeto de nenhuma possível acusação futura, e com isso há um crescimento das empresas públicas, quando a estratégia do governo precisamente é diminuir a força e a participação das empresas públicas na economia. Então, eu acho que esses são basicamente os fatores centrais que obstaculizam o crescimento. Como eu vejo a sociedade chinesa hoje, nesse momento? A sociedade, os empresários, o governo, né? O cidadão de classe média urbana é um cidadão que se sente satisfeito no momento. Primeiro porque nos últimos 10 anos ele teve aumentos salariais muito superiores à inflação, e continua tendo, porque os aumentos salariais desse último ano, a inflação esteve em 1,5%, os aumentos salariais estiveram na faixa de 7%, ou seja, essa população de alguma forma enriqueceu. Segundo, um fato que desde novembro passado, a Bolsa voltou a subir vertiginosamente. E todo poupador chinês individual nos grandes centros urbanos olha a Bolsa de Valores como um investimento muito rentável, como uma forma de aumentar a sua receita. Terceiro, o combate à corrupção é algo que a população aprova. A população, a classe média, como em todo o país do mundo, a classe média aprova o combate à corrupção. E, no fundo, ela está satisfeita com as políticas que estão sendo implementadas. O resultado disso é que nós vemos os chineses um pouco mais ricos, viajando mais, tendo uma vida mais confortável e podendo desfrutar de prazeres que anteriormente eles não desfrutavam. Quem conversar com um empresário chinês vai ter
a sensação oposta, a sensação de que muitos deles estão com a corda no pescoço, na verdade, com os empresários privados chineses. Primeiro, pelo fator que eu mencionei anteriormente, né? Porque, de um lado, os recursos final do sistema financeiro não estão vazando, não estão sendo liberados para o setor privado como eram anteriormente. Segundo, porque, bem ou mal, o empresário busca interpretar a realidade de uma certa forma, né? Quer dizer, já que não há propriamente um debate aberto na China sobre a realidade, os empresários tentam interpretá-lo. A interpretação da realidade, em função, em grande medida, do combate à corrupção, é de que o partido está dividido, o partido não está unido. E o partido não unido, ele gera naturalmente uma certa insegurança no meio empresarial. E além disso, a sensação de que se o partido não está unido e se a política das reformas não se encaminha como deveria, e eu vou falar nisso um pouco adiante, no meu próximo tópico aqui, enfim, alguma coisa que gera insegurança. Muitos empresários falam em tirar dinheiro da China e se vê muito claramente isso, né, que em alguns momentos a saída de capital é muito elevada. Outros empresários buscam essencialmente se limitar aos projetos que têm e não ampliar os projetos na China, na medida até que não há financiamento disponível tão facilmente como havia e porque as regras do jogo mudaram. As regras do jogo anteriormente eram regras de fácil interpretação. Quem tivesse guanxi, um bom relacionamento com o Estado, poderia ter acesso a recursos, acesso a vantagens, etc. No momento em que muda a regra, e não existe uma regra institucionalmente estabelecida como existe em regimes mais abertos, fica na cabeça de todo mundo a questão, mas qual é a regra disponível nesse momento? E a falta de uma ideia concreta de qual é a regra disponível no momento faz com que os empresários tenham menos propensão a investir, e que as desconfianças na economia sejam maiores e que muitos comecem a pensar na saída de recursos enfim, em interromper alguns investimentos. É curioso, então, porque há uma desconexão entre o cidadão de classe média urbana, que enriqueceu e continua, de certa forma, enriquecendo e desfrutando dos prazeres, e o meio empresarial que, na verdade, se sente um pouco com a corda no pescoço, se sente e vendo, de alguma forma, as empresas públicas terem benefícios que eles não têm. Muitos pensam claramente em vender os seus negócios a empresas públicas que operem no mesmo segmento, porque é uma forma uma forma deles se libertarem da ideia de fazer investimentos futuros, etc., alguns com participação, outros sem participação, enfim, mas essa é uma visão muito frequente que existe no meio empresarial chinês, e é uma visão que predomina em muitos lugares no país. Quem viaja pela China nesse momento e vê as empresas, o que vê é empresas, um excesso de oferta para muito baixa demanda. Empresas vendendo 20% da produção, 10% da produção, empresas que, muitas delas empresas novas, empresas que não são empresas antigas, que foram dimensionadas na expectativa de uma demanda muito mais elevada do que a demanda existe, do que a demanda viria a acontecer, foram pegas no contrapé pelo desaquecimento da economia internacional e que, no fundo, são empresas que funcionam vendendo muito menos do que a sua capacidade de produção, né? Essas empresas, em geral, não são fechadas, porque sempre existe alguma relação entre a empresa e o sistema financeiro, que é público, evidentemente. E o sistema financeiro público atende a um mandamento maior, digamos, a um título maior, a uma ideia maior, que é a ideia de não gerar o desemprego, né? Essas empresas, na verdade, elas não se fecham, como se fechariam em situações normais, em economias capitalistas mais abertas. Pergunta que se pode fazer é se isso é sustentável ao longo do tempo. Se é sustentável a sociedade achar que vai ter salários cada vez maiores, os empresários terem privados com mais dificuldades e muitas das empresas vendendo 10%, 20% da sua capacidade de produção e não sendo fechadas. Eu acho que se a economia internacional se recuperar,
e se recuperar de uma forma definitiva, isso será apenas um período de transição para a China. E nesse período de transição, eu acho que o Estado terá executado as políticas corretas. Se a economia internacional não se recuperar, me parece que será inevitável para a China passar por um período de ajuste. E a dimensão desse ajuste terá a ver com a realidade internacional e a realidade interna, mas ela vai envolver necessariamente, como todo ajuste em todas as economias, sacrifícios, e vai envolver um impacto direto para a população e para as empresas. E se esse impacto será apenas um impacto econômico ou se terá algum reflexo sobre a realidade política, é impossível avaliar. Mas a verdade é que não será algo que vai acontecer no curtíssimo prazo. A China ainda é um país pobre e bem administrado. Um país pobre e bem administrado consegue crescer a taxas 4%, 5%, sei lá. Não seria capaz de dizer quanto por cento, mas ele ainda tem uma capacidade de crescimento bastante grande. O problema é o que fazer com a China que deu certo, né, com a China que está lá estabelecida e que de alguma forma, se não encontrar na demanda interna ou na demanda internacional uma resposta adequada à sua realidade, terá que passar por ajustes rigorosos. É uma questão de anos, não é amanhã, não é o mês que vem, não é no ano que vem, mas em algum momento isso terá que ser enfrentado. Como eu vejo o governo? Primeiro, a sociedade, segundo o setor privado e a economia real, né, as empresas, terceiro o governo. O governo que começou em 2012 começou com uma plataforma de reformas. Plataforma talvez não seja uma palavra boa para utilizar num país onde há um partido único, mas ele começou com uma plataforma de reformas. Que reformas eram essas? A reforma do sistema financeiro, a modernização do sistema financeiro, a reforma do RUCOL. RUCOL é um documento que liga as pessoas ou as famílias a uma certa localidade. As pessoas, se deslocarem, elas ficam vinculadas ao seu lugar original e não gozam em outras localidades dos benefícios que tinham no seu local original. Isso é um tema complicado, mas que a reforma do RUCOL, a abertura da conta de capital, a reforma fiscal, porque hoje em dia as municipalidades na China se financiam em cerca de 40% com a venda de terreno e não propriamente com tributação. E o governo, quem acompanha a China diariamente, se dá conta de que o governo está pensando em fazer isso, o governo está pensando em transformar um imposto sobre valor adicionado num imposto federal. Hoje ele é um imposto local, mas como ele é administrado em nível local, e o coletor desse imposto é o bairro, não é nem a municipalidade, ou seja, a relação entre o coletor de impostos e o empresário acaba sendo muito intensa, as isenções podem acontecer, etc. A reforma fiscal é uma reforma difícil, porque é uma reforma que envolve muita transparência na realidade econômica, que envolve, de alguma forma, a aceitação de uma tributação mais pesada sobre as empresas e sobre as pessoas. Um parêntese só, a China não tem um imposto de renda sobre pessoa física, não se declara imposto de pessoa física, não declara imposto de renda. O governo procura saber muito onde as pessoas aplicam a sua própria poupança, né? Mas que vai exigir algo assim, e que, de alguma forma, a reforma fiscal é uma reforma muito importante, é uma reforma muito difícil. As outras reformas seriam um pouco a redução do peso das empresas estatais, não é? E as reformas que já são implementadas regularmente, que é o processo de urbanização, enfim, trazer as pessoas do campo às cidades e dar mais oportunidades. Enfim, é uma série de reformas importantes. O governo entrou com uma plataforma de reformas bastante importante. E o governo entrou com uma força peculiar. Os anos do governo anterior, o Hu Jintao, o Wen Jiabao, muitos dizem que foram a década perdida na China, né? Porque foram anos em que a China cresceu a taxas muito elevadas, mas não fez reformas. Na verdade, eu acho essa uma visão exagerada. Em primeiro lugar, porque algumas reformas foram feitas, sobretudo na área de previdência social, houve alguma flexibilização
em permitir que as pessoas se transfiram de uma cidade a outra e carreguem uma parte da sua contribuição, que é uma reforma. A Previdência Social na China, vale lembrar, ela é municipal, ela não é federal. Já é uma reforma econômica. Segundo, porque eu acho que o governo tentou. Quem olhar a realidade em 2008 vai se dar conta de que dali vem a lei sobre contratos de trabalho. Naquele momento, a China tinha reduzido consideravelmente a devolução do imposto sobre valor adicionado para os exportadores, e criou-se ali uma realidade difícil para os empresários. A lei de contratos de trabalho foi uma novidade extraordinária na China em 2008, e que fazia com que todos os empresários trabalhassem sem contratos, acabaria aquela informalidade que existia na China, e que, se os contratos não fossem por prazos determinados, seriam considerados contratos sem prazo. E passou a gerar uma série de obrigações para os empregadores e uma série de ações em juízo dos empregados contra os empregadores, o que se considerou uma transformação radical na China, de muito difícil aceitação pelo meio empresarial. Mas, enfim, logo depois veio a crise de 2008, o governo rapidamente viu uma oportunidade de refazer algumas dessas ideias que pareciam muito avançadas para a realidade chinesa e acabou flexibilizando algumas dessas ideias, menos a lei sobre contratos de trabalho, que não foi flexibilizada. Mas, bem ou mal, o que aconteceu foi que a tentativa de reformas que se fez ali acabou não evoluindo com a profundidade com que se pretendia imprimir as reformas no primeiro momento. Veio um novo governo, o governo Hu Jintao, com uma plataforma de reformas. Todos se lembram das discussões sobre o novo governo. Pela primeira vez assume um governo de pessoas que falam línguas estrangeiras, que foram expostas ao exterior, que têm formação como economistas, anteriormente eram todos engenheiros ou como advogados, e a ideia é que eles imprimissem, então, força a essas novas reformas. O novo governo veio com força. O governo Hu Jintao era um governo muito premido um pouco pela força política do seu antecessor, Jiang Zemin, que tinha um gabinete ali do lado do gabinete do Hu Jintao e que ainda tinha o seu staff espalhado por grandes cargos do governo e, a partir ali do gabinete, comandava. Xi Jinping perguntou ao Hu Jintao se ele queria manter o gabinete. O Hu Jintao disse que não ia manter o gabinete, o que facilitou para que o gabinete do Jiang Zemin saísse. O Xi Jinping começou, então, com grande liberdade para fazer o que planejava fazer, desde o primeiro momento chefe das Forças Armadas, coisa que o Hu Jintao só assumiu a chefia das Forças Armadas depois de um ano de governo. Então, um governo que veio com toda a força e uma plataforma de reformas. O problema é que essa plataforma de reformas significa reformas em nível local. E as autoridades em nível local não têm a mesma visão do governo central sobre a ideia de reformas. É muito simples olhar a China e dizer, vamos repetir a receita, vamos criar 20, 30 Xangais, o que é possível, e aí chegamos a uma China muito mais avançada, como fizemos no passado. Mas o governo sabe que isso não é possível. Sem uma plataforma de reformas, isso não é possível. Sem dar mais eficiência ao setor financeiro, isso não é possível. Sem dar alguma ordem à área fiscal, isso não é possível. E que na área das empresas estatais, sobretudo, isso não é possível. Mas o que acontece na prática, o governo diz muito bem, vamos reformar as empresas estatais abrindo o capital das empresas. Aí as autoridades locais dizem, muito bem, está ótimo isso, eu vou interpretar isso aqui de acordo com a minha própria realidade, eu vou abrir, não será aberto o capital de empresas estratégicas. Empresas estratégicas são, por exemplo, empresas de construção, ou mas empresa estratégica, porque eu vou abrir capital, vai ser saneamento, vai ser alguma coisa, empresas que, na verdade, são pouco rentáveis, não é? Há poucos dias atrás, o primeiro-ministro disse que ele ia baixar as tarifas, depois acabou conseguindo baixar, ia baixar as tarifas de uma série de produtos, e disseram, bom, vamos criar um comitê aqui no Ministério da Fazenda para decidir como vamos baixar a tarifa. E que ele próprio foi aos jornais e disse, mas eu mandei fazer. Quem acompanha normalmente os editoriais do China Business News e a discussão interna na China, eu não estou dizendo nada que não esteja aqui e ali na imprensa chinesa, em mandarim, evidentemente, né? Mas quem acompanha esses editoriais sabe que a ideia de reforma e a contestação das reformas é uma discussão política permanente dentro da realidade chinesa, e o governo, de alguma forma, não consegue fazer com que as reformas caminhem na proporção que ele desejaria. Muitos acreditam que
é preciso que passem os primeiros 5 anos e que, a partir de 2017, o comitê consultivo, que é o comitê de nível mais elevado do partido, que tem hoje 7 membros, tinha 9 no período Rugental, uma herança do Jiang Zemin, exatamente para tornar as decisões mais difíceis, passaram a 7, mas que, então, onde eu estava? Eu estava falando sobre as empresas estatais e as reformas. E muitos acreditam, no fundo, que a partir em 2017, quando vai haver uma mudança dos membros do Comitê Consultivo, só os 2 ficarão, só Xi Jinping e Li Keqiang ficarão, todos os demais sairão. Todos os demais são pessoas de uma outra geração. Xi Jinping e Li Keqiang são homens que nasceram entre os anos 50 e os anos 60. Tem 61 anos, 60 anos. Os demais são todos homens dos anos 40. Ou seja, eles se aposentarão e a ideia é de que eles, então, poderiam incorporar ao comitê consultivo um número maior de membros que comungasse das suas ideias. Mas é óbvio que, para fazer as reformas filtrarem, é preciso fazer com que as reformas desçam ao nível local, e fazer com que as reformas desçam ao nível local é uma disputa de poder. Envolve uma disputa de poder, porque envolve, em larga medida, o governo local transferir ao governo federal uma autoridade que é dele. Muitos não entendem, vou fazer um parênteses aqui, sobre como funciona uma estatal chinesa, né? Porque nós temos essa tendência de associar uma estatal chinesa a uma estatal brasileira. Não é exatamente assim que funciona. As estatais chinesas em Beijing são como holdings de empresas que se espalham em todas as províncias, ou em várias províncias, em vários municípios. Quer dizer, quem fala da CNR, essa famosa produtora de locomotivas e vagões, etc., acredita que existe uma CNR. Não, existem muitas CNRs espalhadas que competem entre si e que competem, sobretudo, no mundo internacional. Ou seja, a prática delas é a empresa que participa de uma concorrência internacional tem que ir a Beijing e registrar ali que ela está participando para que outras empresas não possam participar. Mas existe a CSR, que é concorrente da CNR, e a CSR, de alguma forma, pode mandar uma empresa local participar. Ou seja, as empresas estatais chinesas não devem ser vistas como empresas que estão sólidas, comandadas a partir de um ponto único central em Beijing. Elas são empresas espalhadas pelo país, que competem entre si, que fazem o mesmo produto e que entram, inclusive, em concorrências internacionais de uma forma diferenciada, né? Muitas vezes o governo determina, como determinou algum tempo atrás, que houvesse uma redução do número de empresas em que a capacidade, havia um excesso de capacidade na China, como aço, por exemplo. Mas sempre tem uma autoridade provincial que diz, não, mas aqui eu já tenho compromissos assumidos no passado e coisa e tal, eu não posso fazer isso. E, de alguma forma, a autoridade municipal tem a sensação de que ela tem uma certa margem de manobra sobre o governo central por uma razão principal, a meta de crescimento. Porque, havendo uma meta de crescimento, e sendo essa meta, como é esse ano, de 7%, de alguma forma, as autoridades locais terão que participar da meta de crescimento. Então, o governo pode inibi-las de uma certa maneira, mas elas podem esperar o momento em que o crescimento, de fato, falte e haja um apelo para que o crescimento volte a acontecer. E eu acho que é um pouco isso o que está acontecendo na realidade atual. Vê-se que um dia os governos falam muito fortemente que as municipalidades são altamente endividadas, que os projetos locais têm que ser reduzidos, que há um excesso de infraestrutura, e, de fato, em alguns setores e alguns locais da China há mesmo. E, em alguns momentos, o governo diz, não, é preciso voltar, porque o crescimento não vai acontecer, e o crescimento a meta de crescimento é sempre equilibrada de acordo com a necessidade de geração de emprego. Ou seja, no fundo, o que se busca é a manutenção do emprego. E, por isso, muitas das empresas, como eu disse anteriormente, embora possam estar em situação difícil e com fraco movimento de vendas, acabam, de alguma forma, não fechando, porque o desemprego quebra um pacto político natural que existe na China, não escrito, entre a sociedade e o governo, que é muito bem, o governo tem uma capacidade de comando muito forte, mas tem que produzir o crescimento e tem que produzir o bem-estar.
no momento em que o crescimento não é produzido, rompe-se um pacto informal. Não é? Na verdade, o governo sabe, e diz isso abertamente, que para levar reformas adiante é preciso reduzir o crescimento, porque é preciso acabar com a ilusão de que a economia pode evoluir permanentemente no ritmo em que evoluiu no passado. Mas, ao mesmo tempo, ele, de certa forma, fica escravizado à meta do crescimento. E isso aumenta o poder político das autoridades locais de implementar as suas próprias políticas, e como em todo país do mundo, a autoridade local é que é cobrada pela população local sobre as condições de vida, sobre a gestão e sobre a geração de emprego. E, de alguma forma, as autoridades locais também sabem que a ascensão dentro do partido depende do bom desempenho das economias que elas administram. Ou seja, quem administrar uma economia com mau desempenho possivelmente não ascenderá no partido. A discussão sobre qualidade do crescimento e quantidade do crescimento existe na China permanentemente, e ela vem e volta. Ela funciona ciclicamente, né? Muitas vezes o governo volta a dizer que a qualidade é central, mas ainda não se chegou a isso. Esse ano houve um caso singular, que foi a Municipalidade de Xangai, que disse que declarou abertamente que não teria metas de crescimento mais. Se de fato não terá ou não, eu não sei. É possível que tenha declarado que não terá, mas que tenha. Xangai está num processo de desvinculação de empresas menos eficientes e preocupada unicamente em atrair empresas avançadas tecnologicamente. Então, nesse processo, talvez se reduza o crescimento. Mas Xangai é uma cidade que tem um bem-estar extraordinário, e a redução do crescimento em Xangai não terá o impacto que teria em outras regiões. É claro que a China, como em outros lugares, as áreas menos desenvolvidas, como as áreas do Oeste, são as áreas que precisam crescer a taxas mais elevadas, e isso se registra. As cidades como Chongqing, Chengdu, na província de Sichuan, no oeste da China, hoje atraem uma quantidade imensa de investimentos internacionais e investimentos internos, e alguém que tem uma estratégia de investimentos na China tem mesmo que se dirigir a essas cidades, a menos que tenha uma empresa tecnologicamente avançadíssima que seja atraente para as grandes cidades. Eu não desconheço os fatores, eu poderia falar aqui o tempo que falei até o momento sobre o que torna a China um país forte, vibrante, e, enfim, a taxa de poupança, o empreendedorismo, a capacidade de fazer, o enorme investimento em infraestrutura, etc. Mas eu acho que esses são fatos conhecidos de todos. Eu preferia até então descrever como eu vejo as fragilidades, mais que como eu vejo os avanços e a fortaleza chinesa. Um pouco sobre o impacto internacional, né? O impacto internacional dessa realidade. Não de maneira não processual, só para te dar o timing aqui. Então 28 minutos você falou agora. Então falo mais 5. Né? E aí, depois abro a perguntas. Eu acho que eu espero que as pessoas perguntem, que a audiência pergunte. Um pouco sobre a realidade internacional e como eu vejo a realidade internacional. Eu acho que a China não tem propriamente um projeto político de peso na realidade internacional. Ela não tem uma ideologia a vender. Ela tem um projeto econômico de peso. Eu acho que esse projeto econômico de peso está centrado em duas coisas: a internacionalização da sua moeda e a venda de serviços de infraestrutura. Porque há uma capacidade elevada na área de infraestrutura e a China, a venda de serviços de infraestrutura é um ponto importante. Mas toda vez que se pergunta a uma autoridade chinesa assim, se o projeto da China é desenhar uma nova ordem, coisa e tal, uma ideia que nós aqui abraçamos sempre com muito vigor, né? Cada vez que há uma reunião dos BRICS, etc. E os chineses dizem sempre abertamente que não é essa a intenção deles de forma alguma. E eu acho que, de fato, não é essa a intenção deles. Eu acho que a intenção deles é, abrir mercado para a sua imensa capacidade de investir de infraestrutura, de gerar infraestrutura, e que hoje não tem, dentro da China, demanda suficiente. Por isso, as iniciativas do Banco Asiático de Infraestrutura, do Banco dos BRICS, que vai se concentrar em infraestrutura e desenvolvimento sustentado, do Fundo da Rota da Seda, que é
a ideia de gerar infraestrutura naqueles países vizinhos, não é? E de todas as viagens internacionais que fazem as altas autoridades chinesas. Quem for olhar, todos os entendimentos são voltados para a área de infraestrutura. Alguns menos imediatos, outros mais. Mas se vão à Inglaterra, é a participação no aeroporto de Manchester, é a participação num trem-bala que vai de não sei onde a não sei onde, é a participação num gasoduto que vai ligar o oeste ao leste do Canadá, é a participação numa imensa necessidade de infraestrutura que tem a Rússia, e a Rússia hoje tem uma vinculação com a China. Enfim, eu acho que esse é um tema absolutamente central e é um tema eminentemente econômico para a China, que é a venda da sua capacidade de infraestrutura. E eu acho que os europeus aderiram ao Banco Asiático de Desenvolvimento apenas por essa razão, porque disseram, mas não é possível que só os chineses dancem na festa. Não é? Quer dizer, não é possível. Nós também temos uma capacidade, quer dizer, eu não vou aderir a uma posição que não é minha, que é uma posição americana, simplesmente porque os americanos acham que nós não devemos participar desse banco. O banco, na verdade, o Banco Asiático de Desenvolvimento empresta cerca de 10 bilhões por ano para a infraestrutura, que é um volume, o banco tem um capital de 100 bilhões e espera chegar a um volume de empréstimos de 700 bilhões no ano 2020. Ou seja, é uma diferença extraordinária. A China sabe que existe um déficit de investimentos em infraestrutura no mundo, sabe que ela tem uma capacidade extraordinária, porque talvez nenhum outro país fez investimentos em infraestrutura na proporção em que ela fez. E é esse o objetivo. É claro que o objetivo de ter mais votos no Fundo Monetário, no Banco Mundial, eu acho até que é um objetivo mais tópico, é poder participar com mais voz de decisões específicas que têm a ver com parceiros estratégicos da China. Mas não necessariamente a ideia de mudar aquela nova ordem. E a ideia das novas instituições que estão sendo criadas é essencialmente uma ideia de procura de mercado para a sua capacidade de fazer. O mundo será ótimo para o mundo na medida em que possa incorporar empresas novas, empresas chinesas, a um custo mais baixo do que teriam acesso em outras condições, e que as empresas chinesas farão, mas, naturalmente, haverá um conflito com as empresas locais, que produzem, que estão envolvidas na capacidade de infraestrutura, e tudo isso vai depender muito das regras que sejam estabelecidas em cada um desses bancos para que as licitações se operem de uma certa maneira. Idealmente, numa licitação internacional, não pode haver ganha qualidade e preço, essencialmente. Na realidade nacional é possível criar limitações. O processo de licitação pode ter regras tão complicadas que só uma empresa nacional possa ganhar. Mas numa realidade internacional não há. Eu acho que o desafio aí para as nossas empresas e para as empresas de outros países é como encontrar um caminho, porque em situações normais, as empresas chinesas, com o nível de apoio governamental que tem, e com a experiência que tem, e com o número de empresas, como eu já disse, se multiplicaram na China, terão uma capacidade extraordinária de ganhar as licitações internacionais e, portanto, chegar lá. A questão de internacionalização da moeda é um pouco mais complexa, porque eu acho que, na área bilateral, eles vão efetivamente conseguir acordos bilaterais cada vez mais expressivos que permitam, nas trocas bilaterais, o uso do renminbi. E é importante que, ao acontecer isso, que a China tenha bancos internacionais, os seus bancos estejam nos demais países, que os bancos vão fazer esse clearing. E isso a presença desses bancos é absolutamente, dos bancos chineses, é absolutamente essencial. Mas o que eu acho é que o sonho de transformar o renminbi numa moeda verdadeiramente internacional, em que sei lá, um contrato entre o Brasil e o Marrocos, digamos assim, seria feito em renminbi, esse sonho está muito longe de acontecer, porque, de alguma forma, a conta de capital ainda é fechada, a China tem dificuldades de abri-la, embora diga que vai abri-la proximamente, ela claramente tem dificuldade. Na medida em que haja maior internacionalização do comércio, o Banco Central fica um pouco mais de flexibilidade para operar a taxa de câmbio. Porque o Banco Central opera a taxa de câmbio em todas as economias asiáticas, a realidade é essa, porque são economias eminentemente exportadoras. Em economia eminentemente exportadora, os bancos centrais acham, ou as autoridades econômicas acham que os empresários têm que ter uma noção de previsibilidade. Não é?
E se isso acontecer, eu acho que eles terão, de fato, um espaço para fazer isso. Como eles estão se tornando cada vez mais investidores externos, né, esse espaço, então, vai ser um espaço ampliado. Eles estão investindo no exterior um fluxo anual que está acima da casa dos 100 bilhões. Não é? Então, isso pode acontecer. O que há de oportunidade para países como o Brasil, na minha ideia, é o seguinte: pela primeira vez, com o desaquecimento da economia chinesa, as empresas chinesas começam a olhar as realidades externas como uma oportunidade, como mercado. Até muito recentemente, a visão de uma empresa chinesa era o seguinte: eu sempre dizia nas minhas apresentações, made for China, era investir para produzir alguma coisa que ia ser reexportada para a China. A ideia central era abastecer o mercado chinês. E os investimentos no Brasil, ou pelo menos a perspectiva de investir no Brasil, era toda essa. Né? Se falava em soja, em minério de ferro, etc., falava toda essa. De algum tempo para cá, essa perspectiva mudou. E os chineses passaram, então, é muito recente isso, a olhar os mercados externos com a ideia de conquistar um mercado. E isso abre toda uma nova porta em matéria de atração de investimentos, em matéria de associações com as empresas chinesas e em matéria de diálogo com os chineses. Quem souber aproveitar essa oportunidade corretamente, fazendo as associações corretas e entrando em contato, num diálogo produtivo com as empresas chinesas, eu acho que terá muito a ganhar. Inclusive, sobretudo, nas áreas que são muito regulamentadas na China, porque vai conseguir não só oferecer um mercado local, mas a ideia de exportar para a China sempre existirá. E vai oferecer, vai poder atingir mais facilmente o mercado chinês. Mas eu vejo nisso uma mudança de perspectiva. Assim como vejo o próprio governo mudando de perspectiva. Se os empréstimos dentro da China para investimentos estão reduzidos ou estão, enfim, sofrendo o impacto de outras políticas, os empréstimos para investimentos externos não, estão cada vez mais livres, estão cada vez mais liberados, faz parte da estratégia chinesa atual essa questão. A China é um país onde sopram os ventos. Né? Os ventos, em geral, são soprados por políticas que são dadas lá pelo governo federal. Né? O vento vai soprar nessa direção, naquela direção, e os empresários procuram entender os ventos, o sentido dos ventos, e, a partir dali, agir de acordo com os ventos. E eu acho que os ventos estão soprando nesse sentido agora. As empresas olharem mercados como mercados, e não olharem investimentos externos apenas como a oportunidade de produzir produtos que serão vendidos para a China, e a viabilidade de financiamento para essas operações. Uma visita como a Xi Jinping ao Brasil, como a do Li Keqiang ao Brasil, agora recentemente, no fundo tem um impacto indireto, porque as pessoas sempre perguntam, mas esses investimentos vão se materializar ou não vão se materializar? Mas, na verdade, o primeiro-ministro acenou com a ideia de investimentos muito elevados. Ele soprou um vento e os empresários chineses sabem como interpretá-lo. Talvez no Brasil a visão não seja a mesma, porque está todo mundo focado um pouco na substância das coisas, investimento em infraestrutura, e eles são difíceis, porque nós temos as licitações, enfim, não é algo que se realize imediatamente. Mas os empresários chineses ouviram. E é possível que daí haja algum tipo de ação individual por parte dos empresários que acabe tendo algum impacto. Quem opera com a China precisa, sobretudo, saber para onde sopram os ventos. Eles não sopram sempre na mesma direção. De tempos em tempos, a direção muda. Né? Entender essa direção, eu acho que é um dos maiores desafios de trabalhar na China. Acho que eu fico por aqui e ouço as perguntas. Muito bem. Antes das perguntas, isso aqui merece aplauso. Imagina.